friends! Hoje eu vim trazer o vídeo, finalmente, de Últimos Cantos do Gonçalves Dias. Vou começar logo isso para que o vídeo não fique longo, mas eu já peço encarecidamente que, por favor, iniciando esse vídeo, já deixem seu like, já, sabe, se inscreve, manda para os amiguinhos e depois continue a assistir, faço um resumo top para arrasar na Federal. Então, primeiramente eu quero falar alguns aspectos da obra que eu anotei ao longo do livro e eu vou até ler aqui, não adianta eu ficar fazendo corte na edição, porque isso daí é só pra ficar bonitinho o vídeo. Mas o importante é que está aqui, eu vou ler agora. Primeiro, nacionalismo. A obra é muito patriota, ela quer exaltar o Brasil, porque o Brasil é a maior terra, porque as melhores florestas, as melhores mulheres, os guerreiros mais valentes são no Brasil. Então, muito nacionalismo. Ele tenta, na verdade, construir um nacionalismo brasileiro que ainda não existia na época. Então, quis fazer com que esse sentimento se manifestasse nas pessoas. O segundo aspecto é a valorização do índio, como eu já comentei antes. A questão de índio ser um herói. Exaltação da natureza, comparação da natureza com os sentimentos humanos. Então tem um momento que compara, tipo, os sentimentos da mulher com uma aurora boreal? Não é boreal. Uma aurora. E muita religiosidade. Inclusive, no final tem um poema em que ele fala de um homem que sempre reclamava que Deus não ajudava ele, que Deus isso, que Deus aquilo. E aí ele até fala que a culpa não é de Deus se ele rouba, se ele é uma pessoa ruim e que Deus não vai ajudar ele se ele for assim. Mas enfim, Deus é bom, todo-poderoso no livro e é bem reforçada essa religiosidade. Já que eu falei em religiosidade, acho importante comentar também da musicalidade. Então, tipo, quando eu li o poema inteiro meio que cantado. Parecia que era uma musiquinha que eu fui lendo. Então tem esse aspecto dessa construção muito rebuscada, tanto que dá muito trabalho escrever um poema e que realmente fique com sílabas que rimem e fique como uma canção mesmo. Outro aspecto é a frustração amorosa. O eu lírico se frustra o tempo todo, ele sempre ama quem não ama ele, que nem todos nós, né? Vamos combinar. E tem bastante amor platônico, em que ele ama alguma indígena que não dá bola pra ele. Visão romantizada, ou seja, zero defeitos. As pessoas são perfeitas, tudo é perfeito, então é bastante idealização. E outro aspecto é a poesia rítmica, que é a questão da musicalidade que eu tinha falado. E tem alguns detalhes que eu acho bom deixar claro. É um livro de poemas, ou seja, não tem uma continuidade, uma narrativa de uma história. Então eu acredito que as perguntas do vestibular não sejam relacionadas a uma história específica, e sim eles provavelmente vão dar tipo um trecho ou um poema para que a gente leia, interprete e responda com base no contexto da época. Peço perdão previamente se esse vídeo tiver muitos cortes. Isso acontece porque, como o livro não é uma história, não é uma coisa só que é narrada ao longo do livro, são vários poemas, eu fiz anotações que falam mais sobre o contexto da época e sobre características dessas histórias. O Gonçalves Dias, ele é um autor indianista, ou seja, ele valoriza os índios e muito nacionalista. Então, tipo, grande parte do poema é escrito como uma forma de exaltar a natureza, exaltar a pátria, o Brasil, e também criar no índio um novo herói, porque na Europa sempre tiveram os heróis medievais, os cavaleiros medievais, até mesmo aquelas histórias do Ulisses, de Homero. Então sempre tiveram essas figuras fortes, e o Brasil, como tinha sido recém-descoberto, é uma história muito antiga, ele ainda não tinha um herói. Então eles vão pintar o índio como um herói. E a Índia como a deusa da perfeição, coisa mais linda do mundo. Em vários momentos, se o eu lírico está muito triste, a natureza, eu lembro até de um dos últimos cantos que dizia isso, que o autor tá muito triste e aí a natureza parece fria e morta. Mas na maior parte do tempo a natureza é linda, os sentimentos humanos são colocados par a par com a natureza, por exemplo. Ele se sentia como um sol poente, e é uma linguagem mais bonita, um pouco rebuscada, assim, justamente por ser poema tende a ser assim, e ele vai idealizar muitas coisas. Então, assim, a natureza é perfeita,
as pessoas agem como a natureza, as pessoas são perfeitas e as mulheres, tem muita idealização de mulher. Então, ao longo do livro, em vários poemas, ele fala de mulheres perfeitas, porque seus olhos verdes me encantavam, e ele fala de índias que tinham cabelos perfeitos e que ele amava elas e elas não davam bola. Então aí a gente chega em outro ponto, que apesar de toda essa perfeição, de toda essa idealização de que a natureza é isso, a natureza é aquilo, e a presença de Deus também, que Deus é o Todo-Poderoso, Deus é bom, ele também coloca a questão do amor. Só que o amor é a única coisa aí que não é perfeita, porque ele sofre bastante ao longo do livro. Mostra muitos momentos que ele tá com decepção amorosa. Ele tem algum amor muito platônico que não dão bola pra ele, e aí, no caso, o eu lírico, quando eu falo ele, eu me refiro ao eu lírico, e que isso deixa ele muito triste, daí tem aquele sofrimento, aquele negócio de novela mexicana. Oh, ela não me quer, então eu vou morrer porque eu sou um poente. Então, assim, bem dramático mesmo. Um outro conto que me chamou muito a atenção é O Gigante de Pedra. Eu pesquisei bastante sobre isso pra tentar entender o que era, mas não é uma coisa muito fixa. Só que a maioria dos sites que eu pesquisei falou que o Gigante de Pedra seria como se fosse o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. E quando ele fala que o Gigante de Pedra está dormindo, ele quer dizer que aqueles morros representam a pátria brasileira que ainda está a dormir. Então, mas ele também fala, gente, arrepio toda, dá de ver. Não sei se deu de ver. Tá focando, meninos? Não, acho que não deu de ver. Mas me arrepio toda. Porque aí ele fala que esse gigante de pedra do Rio de Janeiro, ele representa a pátria brasileira e que a pátria só iria... Esse gigante só iria acordar quando tivesse uma ameaça muito grande, iminente no Brasil. Então foi por isso que durante aquelas manifestações, que a gente sabe muito bem, as pessoas falavam que o gigante acordou. Então, tipo, o gigante, nesse momento, teria sido a primeira vez que foi citado esse gigante. Mas são fontes da internet, não temos certeza absoluta. Se a pátria for acabar, o gigante acordará. Um dos poemas mais importantes é o Juca Pirama. Esse nome, Juca Pirama, significa aquele que há de ser morto, em livre tradução. Ou seja, o personagem tem que morrer. A história é a seguinte, esse personagem, Juca Pirama, ele representa o último índio tupi que existia. E esse último índio tupi, que seria meio que o resto da tradição tupi, ele é capturado pelos índios Timbira. E ele, como ele é capturado, e na época alguns grupos indígenas, eles acreditavam que se eles comessem as carnes de um guerreiro forte, eles absorveriam essa força. Então, por causa disso, ele vai ser preso e eles pretendem cozinhar o cara e comer. Não é simplesmente quando um humano come outro humano, mas quando isso envolve algum tipo de ritual. Enfim, ele é preso. Acontece que quando ele é preso, que ele sabe que ele vai ser morto, ele implora para ser solto. Ele chora perante os timbiras e ele fala que ele quer ser solto porque o pai dele é cego e é muito velho e ele quer ir ajudar o pai dele. E os índios dizem que se ele chorou, então eles não querem mais ele. Eles queriam ele para absorver a força. E quando ele chorou, pedindo para ser solto, ele se demonstrou um covarde. Então eles não queriam mais ele. Ele é solto, ele vai atrás do seu pai. Quando ele chega a seu pai, o pai fica sabendo dessa história, que ele chorou, que ele fugiu. O pai fica puto, começa a amaldiçoar ele e falar que ele não é guerreiro de verdade, que um homem não faria isso, e aí que ele perdeu totalmente sua dignidade. E daí, por causa disso, o Juca Pirama volta até os timbiras e enfrenta. Fala que ele é forte, que ele vai enfrentar eles. E por ele ter voltado, ele demonstrou coragem. Como que ele voltou pra lutar com todos aqueles índios, ele sozinho, pra ter sua honra de volta. Ele acaba morto, mas daí no fim da história, os timbiras continuam propagando que ele foi um homem muito corajoso. Então meio que a sua imagem é limpa, ele é morto para purificar a imagem. Então, eu vou estabelecer uma comparação do homem indígena e da mulher indígena, que eu acredito que ao longo da obra eles falaram muito isso e pode ajudar. O homem, ele é muito guerreiro, ele é representado como um herói, justamente pelo que eu falei, de eles quererem criar os cavaleiros medievais do Brasil.
como se fosse para exaltar a pátria, falar que era que era um povo muito forte, e então eles colocam esses guerreiros homens como pessoas muito corajosas, muito destemidas e que são muito fortes, então eles são idealizados dessa forma. Tanto que eu vou ler um trecho de um dos trechos do poema que me chamou a atenção. Viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Já as índias eram representadas como mulheres lindas e que seriam as mais encantadoras de todas. Então, em certo momento, ele fala que as europeias não são tão valorizadas porque ele não quer uma mulher de pele branca, ele não quer uma mulher de olhos claros, ele quer sim uma indígena de olhos puxados, cabelos pretos, pele morena. Dá até de relacionar, lembrei disso agora, eu vou fazer esse parênteses, todo esse poema, todos esses últimos cantos do Gonçalves Dias, com o mito do bom selvagem do Rousseau, que queria botar o índio como um ser de muitas virtudes e magnífico. Outro poema que me chamou a atenção e que eu quero comentar é o poema Marabá. Ele idealiza uma indígena e ele fala dos seus cabelos pretos, lisos, compridos, seus olhos escuros, sua pele morena. E aí a gente pode ver o quanto ele idealiza as mulheres. Ele coloca essa Marabá como a mulher ideal. Uma coisa sobre a Índia. Eu falei da idealização indígena. Todas as mulheres da história, todas, eu acho que a palavra virgem é a palavra que mais aparece nesse livro. Ao tempo todo ele fala, ai, a virgem não sei o que, a virgem não sei o que, a donzela não sei o que. Então ele idealiza as virgens também. Então, tipo, uma mulher perfeita seria uma mulher virgem porque seria intocada e blá blá blá. Essas coisas que até existe hoje, mas agora de uma forma mais fraca. Só que ele idealizava muito isso. Então, tipo, a mulher perfeita era a virgem indígena e com características do ambiente brasileiro. O autor coloca o amor como o centro das coisas. Em alguns momentos também tem um pouco de metalinguagem, que é quando, por exemplo, o autor fala sobre escrever, ou seja, um poema, que é uma escrita, fala sobre escrever. Isso aparece bem pouco, com menos importância do que os outros aspectos, mas é bom deixar claro. Mais um conto, está faltando muito conjunções nesse vídeo, eu estou simplesmente falando mais um conto e agora outro conto, mas eu acho que o importante é o conteúdo, e eu quero dizer que durante a história eu percebi em um dos contos, não vou saber dizer o nome agora, mas que eu senti a presença da figura folclórica que foi a Yara, porque ele falava de uma mulher que vivia nas águas e que ela era loira de olhos claros e que ela cantava e que ela atraía os homens e todos os homens iam até ela e acabavam morrendo, se afogando, ou seja, o mito da Yara, né? E eu senti isso em um dos poemas e acredito que tipo, faz parte do nacionalismo, do patriotismo, tu exaltar o folclore, né? Mas aí não sei dizer muito bem como que isso se encaixou. Mas eu sei que ao longo do poema fala que mães perderam seus filhos, mulheres perderam seus maridos pra essa mulher que ficava cantando e era muito encantadora e fazia com que os homens morressem. Ao longo desse vídeo eu vou deixar vários comentários que talvez pareçam não se encaixar tanto, mas é que são importantes para vocês entenderem as características das obras e conseguirem reconhecer isso caso a Federal apresente um texto para que você interprete. Então é fundamental que tu pegue essas características para chegar na prova preparado para o que vai vir. Outro aspecto, em determinado momento há uma homenagem a Dom Pedro, então só para dizer que ele é um homem virtuoso, muito bom, que faz tudo pela pátria, mas enfim, isso é apenas uma homenagem. Uma característica que eu percebi também foi o escapismo, que é quando ele tenta sair da realidade que ele tá pra viver uma época melhor. Então eu vi isso bastante com a infância aparece em alguns momentos como uma época muito feliz, inocente, e até parece que ele tenta voltar a essa época. Mas isso é uma característica que aparece mais na segunda geração romântica. Mas aí está presente também. Em alguns momentos ele parece triste com a realidade e ele quer voltar para a infância. No poema também tem momentos em que ele fala que a vida é cruel e que a vida é muito efêmera. Tem um poema que parece que ele está
perto da morte, é como se ele sentisse que a morte está vindo, só que o poema continua sendo muito idealizado. Nesses momentos em que a vida é muito cruel, que as coisas são muito ruins, é por causa de uma desilusão amorosa. Nunca é por causa do aspecto do território em si, porque a natureza é sempre colocada, exaltada como um elemento que constrói a pátria. Então, amigos, foram essas as anotações que eu fiz enquanto eu lia o poema. Eu espero que não tenha ficado muito aleatório, mas eu sinto que ficou, porque eu tive que colocar algumas características, ou seja, tópicos, em vez de uma construção de vídeo que desenvolve uma história, que nem foram até agora, mas isso acontece por serem poemas e não ter uma história, ai, eu esqueci a palavra, mas que segue uma ordem. São vários aspectos que eu preciso citar que estão presentes no livro e que podem ajudar vocês a resolver alguma questão. Eu pretendo trazer no canal também resolução de questões sobre esses livros. Deixem nos comentários se vocês querem, por favor, pra eu saber se eu faço, se eu não faço, porque vai dar bastante trabalho. Mas já tiveram alguns vestibulares que cobraram esses livros. Semana passada teve a UP que cobrou esses livros da Federal desse ano mesmo, então tiveram questões sobre isso. Eu posso vir aqui e fazer um vídeo com as questões aqui do lado, resolvendo questões com vocês, pra que isso ajude também. Mas pra isso eu preciso de comentário pra saber o que é pra eu fazer, beleza? Então curta o vídeo, se inscreve no canal que a gente tá quase chegando em 1000 inscritos, gente, vamos lá, sério, muita fé. Aqui eu vou deixar meu Instagram em algum lugar aqui da tela. E mandem pros seus amigos, sério, todos esses vídeos de federal, mandem pra quem vocês conhecem e que vão fazer federal, porque pode ajudar muito vocês, tudo bem? Um beijo e tchau!